Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Lacerda. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre muitas perguntas que eu recebi no post que eu fiz essa semana falando sobre me aposentei aos 33 anos de idade. E muita da repercussão foi a seguinte: Léo, você vai sair da LRD, você vendeu a LRD, você acabou com a LRD, o que aconteceu? E eu preciso deixar muito claro aqui para vocês de que nada disso realmente aconteceu. Sim, eu saí do operacional da LRD, mas a LRD ela está 100% normal, assim, está mais forte do que nunca, eu diria, porque a gente conseguiu até 2 grandes clientes que eu vinha trabalhando neles no ano 2024, ali 2025, bastante, 2026 isso se intensificou. São clientes bem grandes, vocês vão ver aí no nosso portfólio, mas eu quero dizer que não, a LRD não acabou, pelo contrário, ela está mais forte do que nunca, só que vocês, né, como clientes, fornecedores ou freelancers que trabalham com a gente, vocês vão ver menos a minha cara agora, tanto no campo quanto na interação com vocês. Vai ser mais uma galera que eu estou trazendo, né, para a LRD. Vocês vão conhecer essas pessoas em breve, vão ser introduzidas aos poucos, questão mais de atendimento, alguns freelancers eu estou tentando trazer para ficar um pouco mais fixo na empresa. Acho que eu preciso deixar isso um pouco mais estruturado, porque agora eu não estou mais no campo, então não tem como ficar ali olhando tudo 100%. Então a primeira pergunta é o que acontece com a LRD? Cara, não acontece absolutamente nada diferente do que já vinha acontecendo, né? Que é eu ficar um pouco longe do operacional e ela continuar prosperando, só que agora com outras pessoas tocando o negócio. Acho que é natural isso. A minha pergunta que fica é, Léo, mas por que isso está acontecendo? Por que você está saindo do operacional da LRD e tudo mais? Cara, acho que já está claro para todo mundo que o ano 2025 eu fiz uma transição de carreira, vamos dizer assim. Eu estou abrindo, né, agora 2026, uma consultoria de IA. Eu vi que ao longo de 2025 isso foi aflorando dentro de mim. Acho que é importante eu contar para vocês um pouquinho desse gatilho, como que tudo isso aconteceu. Então eu tenho que voltar lá para 2024. O que aconteceu em 2024, no finalzinho ali, em setembro mais ou menos? Eu recebi um orçamento, né, de um cliente que a gente atende, que é Nicotine, né, que é pastilha e adesivo e vitamina e tal, para quem está querendo parar de fumar. E era um vídeo de treinamento, uma animação 2D com personagem e tal, uma coisa que a gente entrega. E aí ele falou, Léo, preciso de orçamento. Mandei orçamento pra ele, sei lá, 10 mil reais, não lembro. E cara, o cliente não respondeu. Eu dei alguns diazinhos, e aí, tudo bem? Tive a oportunidade de ler a nossa proposta? Sim, Léo, infelizmente a gente não vai seguir com vocês e tal, porque a minha estagiária pegou aqui o meu PowerPoint, jogou num programa de IA que já resolveu o nosso problema. E eu gastei $15. Falei, caralho, 10 mil reais para $15? É óbvio, isso tá mais do que correto, você tem que fazer isso. Eu faria isso no seu lugar. E aí, depois disso eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, é daqui para pior. Muitos trabalhos que a gente entrega, a gente vai perder mercado para inteligência artificial ou para profissionais que utilizam IA. Eu falei, olha, a gente tem que estudar IA. Vamos ter que estudar IA. Botei as pessoas que trabalhavam para mim naquele momento para estudar IA também. E eu bati firme, tive que estudar IA, sempre estudando IA para o audiovisual, lembre disso. Então, naquele momento a gente fez o curso da The Future Academy e aqueles que cria movie, alguma coisa assim. Eram 2 cursos muito bons naquele momento. Só que, cara, quando você entra no mundo da IA, como um todo, naquele momento como audiovisual, você começa a entrar num mar que é muito grande. Tem muitas oportunidades e muitas coisas que, pelo menos da minha parte, né, eu me formei como administração de empresas. Trabalhei durante 7 anos como gestão de projetos e lançamento de novos produtos. Então, quando eu comecei a estudar automações de IA, que é uma coisa que já estava, né, era um passo a mais ali depois do audiovisual, falei, cara, é isso. É isso, eu quero trabalhar com isso. Eu trabalhei com isso, eu sei o potencial que isso tem e tal. Mas ainda assim, cara, eu tô muito maduro, vamos dizer assim, no sentido de banana verde, sabe? Eu não tenho ainda capacidade para ter cliente nesse poste. Mas deixa eu estudar esse mercado, porque é um mercado que, por mais que eu não venda esse serviço, eu utilizo internamente na minha produtora. E daí tá tudo certo. E assim foi. Estudei automações, estudei no curso Maker, Zap, N8N, que eu vou falar bastante aqui no canal. Inclusive, já deixa seu like, se inscreve no canal, que eu vou falar muita coisa sobre IA aqui. Daqui pra frente vai ter muita coisa de IA. Então, se você tem interesse, continuar, claro, me seguindo, dar essa moral e aprender mais sobre IA. No audiovisual e fora do audiovisual principalmente, tá? O canal aqui vai ser 95% IA e automações com IA para além do audiovisual, e vai ter algumas coisinhas também que envolvem audiovisual, como avatar, automações para o nicho de produtores e tudo mais. Mas voltando. E aí a gente estudou e tudo mais, e lá para maio, abril, eu participei de um podcast pro Correio da Manhã, que era um podcast para empreendedores, para empresários.
E eu fui convidado por um grande amigo para falar sobre audiovisual e IA. Até aí tudo certo, o podcast durou uns 45 minutos, só que com 10 minutos de podcast, o assunto já virou totalmente para automações, para a área de atendimento, para a área de vendas, para a área de finanças, para a área de RH, para a área comercial. Porque eu sabia do assunto, o cara ia me perguntando, eu ia respondendo, a gente ia se introduzindo nesse assunto. Eu vou até deixar o link aqui em algum lugar do podcast para vocês assistirem, que é bem interessante. E aí comecei a falar sobre isso e tal. Beleza. Esquece, o assunto mudou totalmente, a gente não falou mais sobre audiovisual. Acabou o podcast, foi pro ar, uma semana depois, um monte de empresário me ligando. De todos os ramos que vocês podem imaginar. Léo, eu preciso colocar IA na minha empresa. Léo, eu tenho aqui uma oportunidade pra gente colocar IA, quero substituir minha folha salarial, que tem que mandar a gente embora. Eu tenho oportunidade de melhoria aqui na área de atendimento, finanças, vi que você falou sobre determinado assunto, isso tem vaga aqui na minha empresa. Eu falei, interessante, as pessoas já estão começando a me ver como um consultor, vamos dizer assim. Não, gente, eu não trabalho com isso ainda e tal, mas vamos lá, vamos ouvir e tal. Fiz reuniões, fiquei lá enfornado dentro de empresa 2, 3 dias de algum desses potenciais clientes, entendi algumas oportunidades e tudo mais. E, cara, eu comecei a transformar isso num negócio. Isso foi lá pro meio do ano, junho, julho, eu já comecei, cara, deixa eu atender esses clientes como cliente mesmo, cobrar um valor de análise da empresa, de processos, é uma coisa que eu já entendi antes da IA. Esse que é o grande lance. Não é que a IA me transformou no que eu sou hoje. Por causa da IA o Léo se tornou isso. Não. A IA só potencializou uma coisa que eu já vinha de 8 anos de mercado antes do audiovisual. A minha formação foi essa. E com a IA eu consegui dar esse grande pulo, vamos dizer assim. Eu comecei a atender essas empresas e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que é isso. E aí veio uma outra virada de chave, que é em início de outubro, eu recebi uma proposta para poder fazer uma concorrência para uma consultoria, né, para uma empresa, cara, muito grande, assim, a gente falando de bilhões de faturamento, assim, mais de 5, 7, que a gente estava, enfim, até na fase que a gente foi, né, bilhões de faturamento anual, é uma empresa muito grande mesmo, não posso falar o nome dela aqui. E, cara, a gente foi avançando, a gente ficou na final, assim, a gente estava disputando com Deloitte, com PwC, tinha a gente, tinha outros dois players do tamanho da gente, é claro que eu não sou do tamanho desses players que eu te falei agora, mas a gente tinha algumas coisas que os outros caras não tinham. Eu fui negociando ali, cara, coisas que eles não poderiam oferecer, o que eu estava oferecendo, enfim, passamos para a final. E aí, é claro não, né, Deus sabe o que faz, a gente acabou não passando. Passou uma concorrente nossa, um pouco maior que a gente, que tinha um portfólio maior, já estava 2 anos no mercado, fazia total sentido. Mas assim, a gente passou nas etapas de gerente, de diretor, o presidente da empresa aprovou a gente, quando foi a empresa iniciada em bolsa, então quando foi para os acionistas e para o board da empresa, eles preferiram não arriscar uma empresa menor, por mais que a gente tinha capacidade de atender eles, e ir numa empresa que tinha um pouco mais de portfólio. Enfim, voltando ao assunto. Só que aí teve uma grande outra virada, que eu falei, cara, olha o nível de empresa que a gente está chegando. A gente consegue atender empresas grandes, a gente vai ter esse potencial. Por toda a bagagem que a gente e as pessoas que eu estou trazendo para desde dos programadores, desde a questão de atendimento, a empresa hoje é uma empresa já estruturada. Então, eu tenho uma folha salarial relativamente média, vamos dizer assim, para uma empresa que vocês nem conhecem ainda. Então, assim, explicar para vocês realmente isso. O ano de 2025 foi de fato uma virada de chave, foi uma virada de chave silenciosa para quem está aí. Eu vou fazer bastante post sobre isso no meu Instagram, segue lá também, vai estar aqui na descrição. Foi uma virada silenciosa, eu preferi dessa forma, menos holofote, assim, para dar tempo da gente poder errar, sem que a gente fosse crucificado, ou até mesmo eu me crucificar, tipo, tô errando, todo mundo vendo que eu tô errando muito. Então eu preferi errar em silêncio, para poder agora nos acertos, a gente poder compartilhar o que a gente errou, mas com um erro passado. Olha, erramos assim, hoje em dia estamos estabelecendo de tal forma e tal. Então agora vocês vão ver bastante post no meu Instagram, no post da própria empresa. É importante eu mostrar para vocês que essa empresa já nasce de pequeno porte, é claro, né? Não é uma empresa de médio porte, mas a gente já viu oportunidade também que em 2026 nós vamos lançar alguns produtos. Por quê? Falando em 2025, né, atendendo essas empresas, como a gente atende empresas de advocacia, telemedicina, material hospitalar, outra de advocacia, mini mercado, enfim, a gente entendeu de tudo que você pode imaginar. Então a gente viu grandes oportunidades no mercado de lançar nossos próprios produtos. Então, ao longo de 2026, além de estruturar a consultoria, que é um lado da empresa, a gente também vai tentar lançar, né? Já estamos até fazendo já a infraestrutura desses produtos, para poder lançar esses mini produtos, para atendimento, para isso, para aquilo, para não ficar tão dependente da consultoria. Mas enfim,
eu acho que eu consegui um pouco sanar a dúvida de vocês. Um resumo aqui rápido eu acho que consegui sanar a dúvida de vocês sobre o que acontece com a LRD. Eu continuo dentro da LRD, vamos dizer assim, com a visão estratégica, tocando o time que vai sentar aqui do meu lado, técnica de atendimento, freela assim, assado e tal. Vai acontecer, os orçamentos vão chegar para mim, eu vou olhar, eu vou estruturar, mas vou delegar o máximo que eu puder, porque essa nova empresa demanda muito ainda de mim fisicamente. Vou ter que, para cliente, ficar 2, 3 dias dentro para poder analisar os processos de cada área, orçamento, enfim, estudar, vou ter que estudar muito ainda sobre isso, né? Tô engatinhando ainda nesse mercado. Eu acho que é isso. Eu acho que se tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Acho assim uma troca interessantíssima entender quais são as dúvidas de vocês, até mesmo para os próximos conteúdos aqui no canal. Então, cara, Léo, fala bastante sobre como utilizar o ChatGPT, assim, questões técnicas, vocês já viram, para quem me segue, eu sou um cara muito técnico. Então, se vocês quiserem entender alguma coisa da parte técnica de IA, infraestrutura, programação, automação, enfim, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, dá sugestão de temas que vocês gostariam de aprender. E acho que é isso, é só o começo. Acho que pra vocês entenderem, eu sempre prometo, vou voltar pro YouTube. Não, voltei pro YouTube agora de vez. Dessa vez eu tô estruturando uma agenda, assim, agenda mesmo. Assim, na minha agenda eu vou parar 1, 2 vezes por semana para poder produzir conteúdo para redes sociais, pro YouTube e assim vai. Então, assim, é um compromisso que eu tenho com você que me segue. Então não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com quem vocês acham que os próximos conteúdos ou esse vai ser interessante, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, espero ter explicado um pouquinho para vocês, né, dessas dúvidas frequentes. E é isso, valeu galera, um abraço!